Olá e bem-vinda de volta. Eu sou Sandriana e nesta sessão vamos falar sobre como agir com clareza, disciplina e paciência. Isso importa porque um plano pode parecer bom no papel e ainda assim falhar na vida real, se a pessoa que o executa agir com confusão, pressa ou inconsistência. Em outras palavras, um plano realista precisa de uma forma realista de agir. A esta altura do curso, você já aprendeu muita coisa. Você aprendeu sobre documentos, prazos, regras, trabalho, dinheiro, família, apoio e risco. Agora a pergunta muda de novo. Não é mais apenas o que eu devo saber. Agora ela passa a ser como eu devo me comportar enquanto construo esta próxima fase da minha vida. Essa é uma pergunta importante, porque o comportamento muitas vezes é o que transforma boa informação em bons resultados. Esta sessão se encaixa em uma das lições práticas mais fortes de Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong, o livro-texto deste curso. A mensagem do livro não é entre em pânico, e também não é finja que tudo vai dar certo. Sua mensagem prática é muito melhor do que isso. Para um brasileiro lidando com os sistemas dos Estados Unidos, a lição é: seja compreensível. Mantenha seu status coerente. Mantenha seus documentos coerentes. Entenda qual agência decide o quê. E trate todo esse processo como um projeto de longo prazo, não como um único evento dramático. Então, vamos começar com a primeira palavra desta sessão: clareza. Clareza significa saber o que você está fazendo, por que está fazendo isso e qual é de fato o próximo passo. Significa não passar pelo processo em meio a uma névoa de meia informação, barulho de redes sociais, rumores e impulso emocional. Uma pessoa que age com clareza geralmente consegue responder a perguntas simples: qual é o meu objetivo? Qual é a minha situação legal? Quais documentos importam neste momento? Qual prazo importa em seguida? Qual risco merece minha atenção hoje? Isso não quer dizer que a pessoa saiba tudo. Quer dizer que a pessoa não está à deriva. Clareza também significa saber a diferença entre fatos e sentimentos. Você pode se sentir pronto. Isso não é a mesma coisa que estar pronto. Você pode sentir medo. Isso não é a mesma coisa que estar condenado. Você pode sentir pressão. Isso não é a mesma coisa que ter um bom motivo para agir com pressa. A clareza ajuda você a separar emoção de orientação. Essa é uma habilidade muito valiosa e rara também. Os humanos adoram confundir o clima interno com a verdade externa. Agora vamos passar para a segunda palavra: disciplina. A disciplina é o que torna a clareza útil. Uma pessoa com clareza sabe o que importa. Uma pessoa disciplinada realmente faz isso. Isso significa manter registros, cumprir prazos, verificar informações, levar as coisas até o fim, ler antes de assinar, guardar antes de gastar e fazer as pequenas coisas necessárias antes que se tornem problemas maiores. A disciplina não é glamourosa. Muitas vezes é repetitiva. Muitas vezes é entediante. Muitas vezes é invisível para outras pessoas. Mas a disciplina invisível é o que evita o desastre visível. Por exemplo, imagine duas pessoas com o mesmo plano. Ambas querem se mudar com cuidado e construir estabilidade. Uma pessoa organiza os documentos, acompanha os prazos, guarda cópias, verifica as informações e resolve uma tarefa de cada vez com consistência. A outra pessoa também quer ter sucesso, mas adia tarefas, perde papéis, age pela emoção, muda de direção toda semana e espera até que os problemas se tornem urgentes. Na prática, essas duas pessoas não têm o mesmo plano. Uma tem um plano que funciona, a outra tem um discurso esperançoso. Essa é a diferença que a disciplina faz. E agora a terceira palavra: paciência. Esta é difícil porque as pessoas muitas vezes confundem paciência com passividade. Não é. Paciência significa aceitar que processos sérios levam tempo, documentos levam tempo, economias levam tempo, o desenvolvimento no idioma leva tempo, a confiança leva tempo, decisões institucionais levam tempo.
O livro-texto apoia exatamente esse tipo de mentalidade quando diz que o processo deve ser tratado como um projeto de longo prazo, não como um evento único. Isso é paciência em forma prática. A paciência é importante porque a pressa cria erros que podem ser evitados. As pessoas preenchem formulários com pressa, assinam contratos com pressa, seguem conselhos com pressa, entram em relacionamentos com pressa, gastam com pressa. E muitas vezes elas se apressam porque querem alívio emocional, não porque a velocidade seja realmente sensata. Vale a pena lembrar disso. Às vezes, a pressa não é estratégia. Às vezes, a pressa é apenas o desconforto tentando escapar de si mesmo. Então, como essas três coisas funcionam juntas? A clareza mostra a você o que importa. A disciplina ajuda você a fazer o que importa. A paciência impede que você prejudique o processo com pressa desnecessária. Essa combinação é poderosa, porque ela protege você de dois erros opostos. O primeiro erro é o pânico. O segundo erro é a preguiça disfarçada de otimismo. A clareza, a disciplina e a paciência protegem você dos dois. Isso também se encaixa no propósito maior do livro e do curso. O curso foi criado para ajudar os brasileiros a entender a realidade dos Estados Unidos de uma forma prática, clara e realista, com o objetivo de produzir mais clareza, menos improvisação, melhor preparação e menos erros evitáveis. Isso significa que o seu comportamento deve refletir a mesma lógica. Menos improvisação. Mais ordem. Menos ruído. Mais sequência. Vamos tornar isso concreto. Agir com clareza significa dizer: este é o caminho de visto que estou pesquisando. Não, vou dar um jeito de descobrir isso de alguma forma. Agir com disciplina significa dizer: estes são os documentos de que ainda preciso e esta semana vou organizá-los. Não, eu sei que isso é importante, mas continuo adiando. Agir com paciência significa dizer: este processo pode levar mais tempo do que eu quero, mas prefiro avançar com cuidado a causar danos por causa da pressa. Não, estou cansado de esperar, então vou simplesmente forçar o próximo passo. É assim que a ação madura soa. Há também um lado moral nisso, embora não de forma dramática. Agir com clareza, disciplina e paciência é como você começa a agir como um adulto confiável dentro de um sistema exigente. Você não controla tudo, mas controla se é organizado, se é receptivo ao aprendizado, se verifica as informações, se cumpre as obrigações, se deixa que uma emoção momentânea destrua um progresso de longo prazo. Esse tipo de autogestão importa mais do que as pessoas gostam de admitir. E aqui vai mais um ponto. Paciência não significa silêncio quando algo está errado. Disciplina não significa obediência cega. Clareza não significa frieza. Você ainda pode fazer perguntas. E deve fazer perguntas. Você ainda pode buscar ajuda. E deve buscar ajuda cedo. Você ainda pode ajustar o plano quando a realidade mudar. E deve ajustá-lo com honestidade. O que essa sessão está ensinando não é perfeição rígida, é firmeza. Então, como a firmeza se parece na vida real? Parece fazer a próxima coisa certa, depois a seguinte. Parece manter seus documentos em ordem, manter suas promessas consistentes, manter seu cronograma realista e impedir que suas emoções assumam o comando toda vez que a incerteza aparecer. Isso não é glamouroso, é eficaz. E eficaz é melhor. Este curso utiliza Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar de Sean Armstrong como livro-texto. E esta sessão segue uma das lições práticas mais claras do livro. O sucesso vem menos do pânico ou da aparência de desempenho, e mais de documentos coerentes, etapas compreensíveis, execução disciplinada e da paciência para tratar a adaptação como um projeto de longo prazo. O livro está disponível pela Clube de Autores e também pode ser encontrado em grandes livrarias online e plataformas de e-books. Então, aqui está a principal lição dessa sessão. A clareza ajuda você a enxergar. A disciplina ajuda você a agir.
A paciência ajuda você a suportar o tempo do processo sem sabotar a si mesmo. Juntas, elas criam firmeza. E a firmeza é o que transforma um plano realista em uma vida realista. Não fique à deriva. Não se apresse. Não improvise o seu futuro por causa da ansiedade. Saiba qual é o próximo passo. Dê o próximo passo. E dê ao trabalho sério o tempo que o trabalho sério exige. É assim que adultos atravessam sistemas difíceis, sem deixar que os sistemas ou as próprias emoções os espalhem. Na próxima sessão, vamos falar sobre os próximos passos concretos para visitar ou viver nos Estados Unidos, para que este curso termine não com teoria, mas com um caminho realista a seguir. Vejo você lá. Quando você enfrenta a incerteza, o que está mais difícil para você neste momento? Clareza, disciplina ou paciência? E que hábito fortaleceria isso? Para uma compreensão mais profunda deste tema, leia o capítulo correspondente em Do Brasil aos Estados Unidos, um guia realista para recomeçar e prosperar, de Sean Armstrong, o livro-texto deste curso.